11 horas e 47 minutos, estamos de volta também para você que está nos ouvindo, sintonizado aqui no Morning Show, e a gente segue adiante aqui a partir no embalo desse tema, né? Porque será que para ser CEO de uma empresa você precisa ser superdotado? E não, você aí que está com a mente suja, eu não estou falando do que você está pensando, é superdotado na cabeça de cima. Afinal, o que é ser superdotado, ou seja, acima da média ou super inteligente? Vamos entender exatamente essa categoria, né, dos seres humanos. E no Morning Show de hoje a gente vai receber agora o Jean Alessandro, que está aqui com a gente. Ele que é psicólogo especializado em altas habilidades e superdotação, para responder as nossas muitas perguntas. A curiosidade é imensa aqui para a gente entender. Obrigado pela presença, antes de qualquer coisa. É um prazer. Conta pra gente, primeira definição do que pode ser classificado como um superdotado na sociedade. Sim. Então, superdotação, existem várias sociedades de alto QI que ao longo da história foram colocando notas, né, de QI para classificar que nível de QI seria um superdotado, né? Quando a gente vai estudar a psicometria, a psicologia e a neurociência da inteligência, a gente vai ver que uma pessoa que tem uma inteligência muito elevada, ela tem um cérebro diferente, ela tem ali algumas regiões do cérebro mais interconectadas, e isso vem de uma sopa genética ali que essa pessoa recebe na hora da concepção mesmo, né? Essa pessoa, ela tem uma profundidade emocional, essa pessoa, ela deve ter uma aprendizagem muito passiva, né? Uma aprendizagem muito, muito rápida, e onde ela não precisa de muitas repetições. Você vai ver uma criança superdotada quando ela entende alguma coisa, quando ela entende a lógica de algum raciocínio, ela memoriza isso. Então você vê uma criança típica ali tendo que fazer várias vezes algum tipo de cálculo mental, algum tipo de estratégia mnemônica para armazenar uma informação, e um superdotado, ele entende e ele recebe aquela informação com muito impacto emocional. Então são pessoas que aprendem muito sozinhas, muito rápido. Elas gostam muito de aprender sozinhas por conta dessa dificuldade de os professores conseguirem acompanhar o ritmo delas, né? E para essas crianças se tornarem adultos superdotados, só para deixar claro aqui, fundamentalmente, isso é uma predisposição genética. É uma predisposição genética. Boa. E o ambiente vai fazer com que isso se expresse, ou que isso fique ali, mas não fique tão evidente, né? Você tem alguns casos de superdotados famosos, você pode citar aqui? Tem, sim, tem. Conversei dias atrás com o Hindenburg Melão Júnior, que é um cara que apareceu já na mídia bastante. Sim. Ele ganhou de 9 pessoas jogando xadrez às cegas, e ele tem uma memória, assim... conversei com ele e perguntei, né, qual estratégia que você usa, assim, para memorizar, né, as jogadas das pessoas ali sem ver. Ele falou assim, não uso nenhuma estratégia, eu simplesmente sei, né? Enfim, tem várias outras pessoas. Elon Musk provavelmente tem um grau muito elevado de superdotação também, mas a gente tem várias pessoas que você provavelmente conhece, que também tem, mas que você não sabe identificar, você não sabe que aquilo ali é uma pessoa muito inteligente, porque você não entende muito bem o fenômeno da inteligência, você associa muito com uma coisa muito de filme, muito hollywoodiana, né? Então você acha que a pessoa muito inteligente, ela tem que fazer cálculos astronômicos e tudo mais, e muitas vezes é uma pessoa que simplesmente aprende as coisas muito rápido, sozinha, né? Entra ali num projeto, numa empresa, domina tudo muito rápido, aprende edição de vídeo, aprende a filmar, aprende a apresentar, né? Muito rápido, sozinha, e às vezes a gente não associa isso com uma alta inteligência. De acordo com as fontes da cabeça dele, PP seria, com certeza, um superdotado. Ele me descreveu completamente. Né? QI acima da média, né? Facilidade de aprender. Sou mais inteligente disparado aqui do autoestima, autoestima. Tudo fachada, doutor, tudo fachada. Se quiserem fazer um teste de QI, vai dar o dobro de todo mundo junto. Baixa a bolinha, baixa a bolinha. Vamos fazer esse desafio no Morning. A palavra é sua. Mesmo depois dessa autolambeção aqui, fica à vontade para fazer uma pergunta. Agora, eu queria saber o seguinte, né? Tem alguma relação entre superdotado e falta de capacidade de conviver em sociedade, em grupo, né? Sim. Ou não? Não. Na verdade, o superdotado, ele tem uma leitura social muito ampliada. Ele tem uma leitura, assim, de expressões faciais, de tonalidade de voz. Ele entende tudo que está acontecendo muito antes da pessoa perceber. Por exemplo, que quis ofender, ele já percebeu que foi ofendido, ele já percebeu que tem alguma coisa estranha e ele já se afasta. O que a gente vê que acontece
A dificuldade de socialização, ela vem muito mais pelo outro lado, né? Pelo lado de uma pessoa que não tem a capacidade de leitura contextual daquela pessoa ali. Então, a pessoa superdotada num meio de pessoas que não são, ela se sente um pouco inibida, um pouco invalidada às vezes, porque ela tem gostos, interesses muito intensos, muito diferentes, e principalmente na infância vai se criando esse senso de medo de estar perto de pessoas. Quando você pega um superdotado e coloca perto de outros, você não vê dificuldade de socialização, você não vê dificuldade de inibição, você vê eles tranquilos e socializando muito bem. Então, a dificuldade é muito mais das pessoas conseguirem conviver com aquela pessoa ali ao mesmo tempo na questão de interesses, né? Para você que está na Rádio ouvindo o Morning Show, segunda, 10 horas da manhã, temos encontro marcado de volta. Valeu! E a gente segue adiante aqui, claro, seguindo aqui com o nosso querido Jean Alessandro, falando dos superdotados. Realmente, assunto sensacional. Mano... Eu queria perguntar, Jean, como você acha que o sistema educacional deve lidar com crianças com a condição de superdotação? Esse é um problema Se é que já não lidam, né? Esse é um problema bem difícil, principalmente aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade extrema em identificar e em conduzir isso dentro da escola. As escolas normalmente exigem um laudo para começar a pensar em alguma coisa em educação de superdotados. E a gente tem na legislação acerca disso que é um cerceamento de direitos você exigir laudo, porque tem famílias que não vão conseguir fazer a avaliação neuropsicológica e fornecer um laudo para a escola. Então, na minha visão, as escolas deveriam entender esses sinais que a gente traz aqui, né? Entender esses sinais e ficar observando nos alunos. E para esses alunos que elas identificam essa superdotação, essa inteligência acima da média ou muito elevada, o ideal é você ter uma educação muito mais livre, muito mais orgânica. A gente vê que a educação, em geral, ela é muito assim, você tem que estudar isso dessa forma, desse jeito e por conta disso. E o superdotado, ele não quer nada disso, ele só quer ter um espaço confortável, né, acesso a livros, materiais e um tutor. Então, é muito mais uma pessoa que está ali se colocando à disposição de ajudar esse superdotado e ele vai fazer tudo sozinho, ele vai aprender, ele vai tocar os projetos. Então, seria uma educação muito mais livre, assim, né? Que é o que os professores têm medo de fazer porque acham que as crianças não vão estudar. Como a Escola da Ponte faz, por exemplo. Exato. Claro que eu imagino que seja definitivamente a exceção e não a regra. Mas há casos de superdotados que eles regulam numa própria frequência, estão quase que 10 passos à frente e se sentem nem representados na vida em sociedade. Sim. E acabam descambando para ações criminosas e destrutivas. Sim. Eu sempre lembro do caso do Unabomber. Você já deve ter visto algum documentário, alguma história. Ele que era talvez uma das mentes mais privilegiadas, ele que acabou virando serial killer, terrorista, exportava pacotes com bombas dentro e creditou essa insanidade dele a que a sociedade era irrecuperável, era uma sociedade condenada ao fracasso. Sim. Ele acabou, enfim, destilando esse ódio dele para perpetrar o terror. O que você acha desse caso, por exemplo? Esses casos são casos onde você tem uma propensão já a um desvio antissocial, né? Uma propensão já genética, e a vida do indivíduo vai marcando cada vez mais uma tendência cada vez mais forte a ele se eximir, né, da responsabilidade de trazer aquela dor, aquele trauma todo dele e destilar aquilo, né? Então ele acaba seguindo uma propensão que ele já tem, assim. Não é o caso de muitas pessoas com alta inteligência, porque a gente vê um alto traço de preocupação acerca do outro, um alto traço de empatia. Porém, a gente vê muito, né? Eu tenho grupo de pessoas que compram os meus cursos e tudo mais, a gente vê muito que ainda assim existem muitas discussões, né? Muita briga egóica em sociedades de alto QI e tudo mais. Então, existe um traço de empatia elevada, existe uma preocupação acerca do estado emocional do outro, a justiça, né? Existe esse traço. Porém, esse caso que você menciona é uma pessoa que já tinha um transtorno ali, né? Um desvio que já foi expressado ali pela vida sofrida que ela teve, né? Se você conhece um superdotado, tem algum número, alguma estimativa de superdotados do mundo afora? Tem. Depende da pesquisa que você pega, mas tem gente que vai tem pesquisas que vão de 2% da população até
10%, Então, dependendo da faixa do QI também, né? Gia Alessandro, obrigado demais pela sua presença aqui. Baita de uma discussão, tema interessantíssimo para a gente entender e, claro, celebrar os nossos os superdotados entre nós. Acho que essa é a melhor alternativa. Celebrar o PP. E baixar a bolinha do PP. Né? A gente fez uma